Boa noite, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um culto, a mais um tempo para a gente juntos adorarmos o nosso Deus, orarmos, louvarmos a Ele, ouvirmos a Sua palavra. E hoje é um dia tão especial para nós, queridos. O aniversário da nossa igreja foi dia 17, a nossa igreja é de 17 de agosto de 1985. E segunda-feira ela completou 35 anos, meus queridos. E hoje nós estamos aqui para comemorar, estamos aqui para celebrar, estamos aqui para agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Hoje nós temos um vídeo especial, uma surpresa para todos os irmãos. E nós falaremos muito ali nesse vídeo a respeito da nossa igreja. Mas nesse momento eu queria chamar você para um tempo de gratidão. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É da vontade de Deus que nós sejamos gratos. Deus quer que reconheçamos o que Ele tem feito pelas nossas vidas. Meus irmãos, nós vivemos, nos movemos e existimos nele. É Ele quem concede a nós a vida, o fôlego e todas as demais coisas. É por causa da providência do Senhor, da palavra poderosa do Senhor, que nós estamos aqui. E em especial, a nossa igreja está aqui. É só por causa da graça dele mesmo, meus queridos, que a nossa igreja está aqui. É por causa da graça dele na vida de muitos irmãos, desde os fundadores dessa igreja até os dias de hoje, que nós estamos aqui. É a graça que nos sustenta. É a graça que nos une em amor. É a graça que nos faz viver em plena comunhão uns com os outros. É a graça que nos ajuda a ultrapassar todas as barreiras, a superar todos os conflitos, pedindo perdão e perdoando. É a graça, meus queridos, que faz com que nós vivamos aqui como um só corpo, o corpo de Cristo, o nosso Senhor, que é o nosso cabeça. Amém? Que é quem reina, é quem governa sobre cada membro do seu corpo, que é a sua igreja amada. Meus queridos, hoje eu queria agradecer a Deus junto com vocês. Queria convidar você a se concentrar, tirar todas as distrações e juntos erguemos um clamor em gratidão pela nossa igreja, pela vida do pastor Fernando, toda a sua família, pela vida do pastor Mateus, sua família, bem como todos os ministérios da igreja, a vida de cada um que está aqui agora, para louvarmos juntos o pessoal que está por trás aqui das gravações, o Abner, bem como o Diego, a Jo, a Juliana. Meus irmãos, nós só temos a agradecer por tudo que Ele tem feito no dia a dia. Cada irmão que está trabalhando aqui, seja na secretaria, o Diogo, a Geice, a construção acontecendo, alguns irmãos envolvidos. Meus irmãos, nós precisamos agradecer. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos. Nós reconhecemos nessa noite que é por tua causa que nós estamos aqui. Se não fosse o Senhor, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que seria da nossa igreja? Por isso, nessa noite, nós queremos te agradecer. Queremos te louvar imensamente, ó Deus, porque nesses 35 anos, é o Senhor quem tem nos guiado. Nós temos sido orientados pelo Senhor. É o Senhor quem não nos deixa cair. É o Senhor quem nos une em amor e no perdão do Senhor. É o Senhor quem sempre sustentou essa igreja nos momentos difíceis. Foi o Senhor quem sempre nos corrigiu
Senhor, hoje eu te agradeço pela correção do Senhor sobre a nossa igreja, porque o Senhor corrige filhos amados. Como diz o autor de Hebreus, o Senhor corrige aqueles que são teus filhos legítimos. E nós te agradecemos por todos os momentos, por todo o cuidado, por todas as bênçãos, por toda a correção, por todo o incentivo, o ânimo do teu Espírito sobre as nossas vidas. Eu te agradeço pela vida dos pastores, pela vida dos missionários, pela vida de cada irmão que serve em cada ministério dessa igreja. Meu Pai, nós te louvamos por cada membro dessa igreja, por cada irmão, por cada frequentador, cada um de nós que fazemos parte da Igreja Batista Boas Novas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. E o meu clamor é que o Senhor continue nos guiando, para que Boas Novas não seja apenas o nome, mas nós sejamos de fato um povo de boas notícias, que carrega o teu evangelho no coração, que proclama o teu evangelho com coragem, que vive como boa nova para a vida de muitas pessoas, sendo instrumentos de provisão, para levantar, para fortalecer, para restaurar a muitos. Que assim seja na minha vida, na vida dos meus irmãos, nesta igreja amada, em cada família que está reunida conosco nessa hora. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. É a oração que nós fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer a Ele com tudo que nós somos e temos. Ele é digno, e hoje um dia especial, um motivo a mais, o aniversário da nossa igreja, para a gente poder engrandecer, nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Louvemos a Ele de coração. Suas palmas ao Senhor. Celebremos ao Deus da nossa salvação, Deus de graça e amor. Te louvamos, ó Deus, que quebra o jugo do meu pecado. Não mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Adora Ele. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Senhor, que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua
Aleluia, Senhor, nós cantamos, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, cantemos juntos, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, oh que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Sua graça, pelo que fez por nós, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus, aleluia, Jesus, que maravilha te louvar, ó Senhor. Receba a nossa adoração, ó Rei, Rei da nossa vida, Rei do nosso coração, Rei da nossa igreja. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Te adoramos, ó Deus. Adore ao Senhor em todo o seu coração, Ele é digno. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, te vejo eu amo. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus, não há. Misericórdia e bondade me acolhe em tua santidade. Aleluia. A tua glória, a tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. Diga, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração.
te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, ó Deus. Nós te amamos, todos nós. E a Ti elevamos a nossa adoração por Tuas grandes obras, porque vieste a nós, morreste em nosso lugar e ressuscitaste para encher os nossos corações de esperança. Cantemos, queridos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Adoremos de coração. Entregue tudo a Ele. Ele é digno. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Por
Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Te entregamos todo o nosso amor, tudo que somos e temos. Adoremos juntos, irmãos, todos juntos, uma só voz, um só coração. Aleluia, Jesus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém.
Receba a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa adoração, ó Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Irmãos queridos, em 2 Coríntios capítulo 9, gostaria de ler com os irmãos o verso 7. O apóstolo Paulo diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Hoje eu quero convidar os irmãos a compartilharem, a serem instrumento de sustento deste ministério e a fazer isso entendendo o privilégio, a fazer isso com alegria, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Você pode fazer isso de 3 formas. Primeiro, através dos dados bancários, através do depósito bancário. Está aparecendo aí na sua tela todos os dados da nossa igreja para que você possa contribuir. A segunda maneira é presencialmente. Você pode vir aqui à igreja de segunda a sábado, das 8 às 11 da manhã. E tudo estará preparado aqui, o ofertório, os envelopes, álcool em gel, para que você possa realizar as suas contribuições com tranquilidade. E também através do nosso site, o www.iboasnovas.com.br. Lá no campo Contribua, você vai poder também fazer as suas contribuições através do PagSeguro. Amém, meus queridos? Que nós possamos entregar os nossos dízimos e ofertas e possamos fazer isso sempre com o coração cheio de gratidão, com essa alegria de poder servir a igreja do Senhor. Amém? Deus te abençoe grandemente. Agora, como eu disse no início, tem um vídeo muito especial para você. Um vídeo de homenagem pelo 35º aniversário da nossa igreja. Abre teu coração, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Deus abençoe, queridos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Salmos 126, versículo 3. Organizada no dia 17 de agosto de 1985, foram 36 membros fundadores que lançaram a pedra fundamental do nosso templo na rua 21 de setembro, 451, Jardim Everest. Sob a liderança do pastor Isaías Maurício da Rocha, muitas foram as batalhas para angariar fundos e construir o novo templo. Grandes servos de Deus lideraram esta igreja, pastoreando com amor, dedicação, sofrendo e alegrando-se conosco. A estes, suas esposas e filhos, queremos deixar o nosso reconhecimento e agradecimento a Deus. São eles: pastor Walter Meleixo de Carvalho, pastor Tércio Nicolau Gomes, pastor Ebenezer Lopes da Costa, pastor Lécio Batista, pastor Ulisses Fernandes Borges e, atualmente, o pastor Fernando Menezes de Oliveira, tendo como auxiliar em seu ministério o pastor Mateus Oliveira Melo, que neste pastorado já levantaram muitos desafios. A gente tinha um grupo muito pequeno de pessoas aqui na igreja e eu tinha um outro sonho, tinha um outro projeto ministerial, né? A gente tinha um convite para servir como missionário no Amazonas, na missão AME no Amazonas, e por conta daquilo que a igreja estava enfrentando, eu aceitei o desafio de pastorear aqui a igreja Batista Boas Novas por 1 ano, até organizar e de repente um outro pastor assumir. E eu me lembro que um dia, no final, quase perto do final de 1 ano, a igreja começou a crescer, irmãos chegando, né? Novas pessoas chegando na igreja. E perto de 1 ano, de finalizar 1 ano, eu lembro que o irmão Ideraldo, sogro do pastor Mateus, ele falou: pastor, será mesmo que Deus quer você aqui por 1 ano só? Eu acho que Deus tem mais para a sua vida aqui dentro, né? E aí eu fui orando e entendi de Deus que o tempo de Deus para mim aqui não era 1 ano, era um tempo muito maior. E foi isso o início, muito desafiador, mas um tempo em que eu pude ver assim, um cuidado de Deus muito especial com a gente. A Igreja de Boas Novas representa o amor de Deus pelas vidas, pela obra, pela comunidade
que é o que eu mais amo nessa igreja, é a responsabilidade em si pela comunidade, pensando sempre no próximo, no outro. E é a minha segunda casa, porque eu amo estar aqui, eu amo servir a Deus aqui, eu agradeço a Deus todos os dias por poder fazer parte dessa igreja. Para mim, pastorear Boas Novas é um grande privilégio. Desde o meu chamado pastoral aqui na igreja, eu era um menino ainda, saí daqui, fui para Curitiba fazer seminário, estudar lá por 4 anos. E desde aquela época, desde o primeiro dia do meu chamado, eu já tinha no meu coração que eu voltaria de lá e que eu exerceria meu ministério aqui na Igreja Batista Boas Novas. Aqui, desde o primeiro dia que a gente chegou, a gente encontrou, eu principalmente, encontrei a presença de Deus fluindo aqui neste lugar. E pessoas que estão conduzindo essa igreja, este ministério, focadas em Deus, tementes a Deus, que exercem um ministério genuíno e verdadeiro diante da palavra e diante do propósito de Deus. E uma igreja unida em propósito, porque não é uma igreja que cada um corre para um lado, é uma igreja que todos estão unidos no mesmo propósito, que é servir a Deus e servir a comunidade que está ao redor. O que eu sempre entendi que seria uma igreja ideal é uma igreja que serve e faz a transformação na comunidade onde está inserida. E nós encontramos isso aqui. E nos sentimos honrados em fazer parte dessa igreja por todos esses motivos. A Igreja Batista Boas Novas, para mim, é como se fosse a terra fértil onde meu coração foi plantado, E aqui eu quero florescer, porque eu conheci aqui o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja séria, de reverência, mudou muita coisa na minha vida e tudo para melhor. Gosto demais, eu amo estar aqui com os irmãos. Nesses 35 anos, você não tem hoje aqui uma pessoa que está aqui desde a fundação, Foram várias igrejas em uma só, em diversos momentos dela. E eu estou com 31 anos, quase toda a minha vida eu estive aqui dentro dessa igreja. E eu creio que nos últimos anos, a maior evolução, e isso se deve em grande parte aos dons que o Senhor concedeu ao pastor Fernando, eu vejo uma igreja que não concentra mais os trabalhos nas mãos de poucas pessoas. Eu percebo isso nos irmãos trabalhando em frentes missionárias, em trabalhos ministeriais e também no cuidado pastoral. Eu sou inspirado a cada dia pelo trabalho dos irmãos aqui na igreja. No projeto Cristolândia, que é uma referência no tratamento e reinserção de dependentes químicos à sociedade, as atividades não param. Manutenção nas instalações, coral, horta e piscicultura são algumas das atividades que os internos realizam durante o tratamento. E a palavra de Deus é o alicerce que fortalece a fé e dá esperança para um novo recomeço. E o viver? A criançada aproveitou muito as atividades oferecidas no projeto: reforço escolar, jiu-jitsu e natação, além do acompanhamento familiar que possibilitou entrar nas casas, conhecer as famílias e levar o evangelho à nossa comunidade. O envolvimento da igreja também pode ser visto na capelania prisional. Levar o evangelho até os presídios da região foi mais um desafio para a igreja, mas ele foi cumprido com excelência. O sertão também foi alcançado pela igreja. O casal de missionários Samuel e Priscila aceitaram o chamado e partiram para Piripiri, no interior do Piauí, para ajudar vários projetos em povoados como Alazão, Baixão, Bonfim e Nazaré, que são considerados comunidades carentes naquela região do país. O trabalho começou na Igreja Batista Espaço Vida, com cerca de 25 membros, e segue crescendo e se multiplicando através da dedicação e amor de nossos missionários. Bora pegar uma carona com essa galera que dá um show de superação e alegria. O projeto, que proporciona a inclusão social a mais de 15 pessoas com limitações, mobilizou voluntários e ministérios da igreja, numa grande demonstração de amor e carinho que pode ser visto nos momentos de recreação com toda essa turma e também em cada sorriso. Em meio à pandemia do coronavírus, o amor ao próximo,
A solidariedade e a assistência social ficaram evidentes durante a entrega de marmitas pelos irmãos da nossa igreja. Além do alimento físico, os atendidos em situação de rua puderam fortalecer o corpo e a alma nessa bela demonstração de amor. E não poderíamos esquecer das obras de reforma da nossa igreja. O sonho de ampliação começou a todo vapor. Com o término dessa obra, a Igreja Batista Boas Novas vai continuar alargando suas tendas, se preparando para um novo tempo. Poderemos ajudar a nossa comunidade por meio dos projetos nos períodos da manhã e da tarde, além de abrir no período da noite para cursos de capacitação espiritual e profissional. Em 2020, tivemos que nos adaptar. Os cultos que antes eram presenciais passaram a ser transmitidos via internet. A maneira como participamos dos cultos também mudou, mas o que não muda é o amor e dedicação a esse ministério. Do mais novo aos mais experientes, e com o empenho de todos, a nossa igreja continua se preparando para os desafios que vêm pela frente. Viu como a sua igreja cresceu nesses últimos anos? E ela vai continuar crescendo e alcançando cada vez mais pessoas para o reino de Deus. Então, comemore! São os nossos parabéns a toda a família Batista Boas Novas. E eu queria deixar aqui os meus parabéns a toda a igreja. A igreja somos nós, são as pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, dando sabedoria, suprindo as necessidades. Esse tempo aí difícil, nesses últimos meses que a gente tem enfrentado, eu pude ver tantas histórias de milagres, sinais, maravilhas, experiências com Deus, da provisão de Deus sobre a vida dos irmãos, e que o Senhor continue conduzindo cada um de nós, continue protegendo as nossas vidas, nos suprindo, nos dando a graça de perseverar em meio às adversidades, e que seja assim até o fim e até a vida sem fim. Nós possamos ter o nosso coração queimando de amor por Jesus até o último dia da nossa vida e depois a entrada na nossa eternidade para desfrutarmos essa glória que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Bom, amada igreja, que alegria poder celebrar com você esses 35 anos agora. Eu sei que num tempo muito difícil, no meio dessa pandemia, mas com a expectativa por tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas como membros e como igreja também. Eu sou grato a Deus pela tua vida, como é bom ter você como ovelha, uma gratidão no meu coração pela equipe que Deus colocou para nos ajudar, pela vida do pastor Mateus, nos auxiliando no ministério, pela vida do Diogo, da Geice, pela vida do Lucas como missionários, pela sua vida como líder desta igreja. Uma palavra de gratidão por você. E meus parabéns, Igreja Batista Boas Novas, nós temos muito que celebrar. Que Deus abençoe. Parabéns, amada igreja. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus sobre a tua vida nessa noite. Que emoção poder ver um vídeo, como esse, poder trazer à memória a grandeza do Senhor para com a nossa igreja. Hoje é um culto muito especial, não é verdade, queridos? É um culto muito especial de gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele fez na vida da nossa igreja, e nós louvamos a Deus por isso. A nossa igreja é uma comunidade de um povo muito amável, muito unido, muito dedicado às coisas do Senhor. Como eu tenho sido inspirado pela vida de muitos irmãos dessa igreja. Eu me emocionei aqui quando o louvor cantava, e algumas músicas que a igreja cantava com tanto fervor aqui, sabe, no final de cada música, aquela explosão de adoração. Mas logo o Espírito Santo disse ao meu coração: logo, logo isso vai passar e nós estaremos todos juntos aqui de novo. Nós estamos celebrando o 35º ano da nossa igreja, num momento muito delicado e muito difícil para o Brasil e para o mundo. Agora, o 35º ano da nossa igreja vai ficar marcado na história da nossa igreja.
Daqui a 30 anos, 50 anos, 100 anos, se Jesus não voltar, as próximas gerações, elas perguntarão: como será que foi? Como será que a Igreja Batista Boas Novas, ela se portou e ela suportou essa pandemia, a Covid-19? As gerações irão perguntar lá na frente. Eu confesso que eu tenho escrito nesses últimos dias como a nossa igreja tem se portado e tem suportado a Covid, e no final dessa pandemia, eu quero ter um acervo escrito para deixar registrado para as futuras gerações. E a minha expectativa é escrever a vida de alguns irmãos que caminharam pela fé no sobrenatural. Eu quero escrever sobre alguns irmãos que não se acovardaram, mas foram tomados de coragem, na coragem do Espírito, para passar por um momento tão difícil como esse. Eu acredito de todo o meu coração que no final de tudo isso, a nossa igreja será ainda mais forte, ainda mais unida. A nossa igreja será uma igreja diferente depois de tudo isso, queridos. E eu queria pensar com você nesse aniversário, o que nós estamos aprendendo, quais são as lições que esta pandemia tem nos ensinado, o que nós podemos tomar como lição nesse aniversário para os próximos anos da nossa igreja. Quais lições a pandemia tem nos ensinado, queridos? Eu queria pensar com você sobre isso. A primeira lição, nós temos aprendido a duras dores, para algumas pessoas a duras dores, que igreja não é prédio, igreja não é estrutura, igreja são pessoas. Para algumas pessoas que estão sofrendo e desesperadas em dizer que a pandemia fechou as igrejas. Algumas pessoas desesperadas dizendo que a pandemia parou as igrejas. Isso não é verdade. A nossa igreja, ela não parou. A nossa igreja não está fechada. Ainda que o templo esteja fechado, mas a nossa igreja não. A nossa igreja continua tão viva, tão ativa, como antes e como nunca, cumprindo a sua missão, e ela continua cumprindo a sua missão, queridos. Eu concordo que o prédio fechou, mas a igreja não fechou, a igreja não parou, a igreja está aberta, ela está funcionando. E esse princípio, a Bíblia nos ensina e fala sobre ele em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, preste atenção, que diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A primeira carta de Pedro, ela diz que Deus está construindo uma casa espiritual, e esta casa espiritual, ela é construída com pedras vivas, e essas pedras vivas sou eu e é você. Você é morada do Espírito. A Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, não. Você é morada do Espírito, habitação do Espírito. Efésios capítulo 1, 23 e 24 diz que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, somos membro deste corpo. Queridos, a igreja é você, a igreja são pessoas, sou eu, é você. Por isso a igreja, ela não parou, ela está viva, atuando e ativa como nunca. Que é a marca da nossa igreja, da minha vida e da sua vida nesse aniversário, no meio desta pandemia, como foi há tantos anos atrás, quando a igreja
ela enfrentou a peste negra, e ela continuou se revelando como a igreja viva, ativa como nunca. Você é a igreja, queridos. Se cair uma bomba nessa cidade e acabar com todos os templos e prédios de igrejas nessa cidade, ela continua viva e continuará viva como nunca. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, irmãos, não há o que temer. Não há o que temer, não há medo diante de tudo que nós estamos enfrentando, porque a nossa igreja, neste aniversário, ela está viva, ativa, vigorosa e fervorosa para a glória de Deus. Você é a igreja e a pedra viva que Deus está usando e quer usar para a glória e honra do nome dEle. O quanto você tem sido usado por Deus neste tempo de pandemia, como instrumento, como uma pedra, como um vaso, como instrumento nas mãos de Deus, para mostrar para um mundo em desespero, para revelar a glória dEle através da sua vida. Queridos, a grande lição da pandemia tem sido essa para mim e para você. Não há desespero, porque a igreja está aberta. A igreja sou eu e é você. Segunda lição, queridos. Segunda lição muito perto daquilo que eu falei no primeiro. Nós estamos aprendendo nessa pandemia sobre o lugar certo de adorar. Para algumas pessoas, quando fechou os templos por conta da pandemia, muitos se enfraqueceram na fé, muitos estão fracos na fé, porque o seu lugar de adoração já não existe mais. Pessoas que faziam do templo o seu lugar de adoração, o seu lugar de culto, e quando o templo fechado já não dá mais para adorar, e há muitas pessoas que estão fracas na fé, titubeando na fé, porque os prédios estão fechados. Amados, uma vez Jesus se encontrou com uma mulher, em João capítulo 4, uma mulher samaritana, e em João capítulo 4, Jesus senta com aquela mulher, na beira de um poço, e aquela mulher pergunta para Jesus: qual é o lugar certo para adorar a Deus? É em Jerusalém, como vocês os judeus adoram? Ou é aqui no monte em que nós samaritanos adoramos? Jesus diz: em nenhum lugar, nem outro. Porque, João 4:23, no entanto, diz Jesus, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O lugar de adoração, nós estamos aprendendo no meio dessa pandemia, é aquilo que Jesus ensinou para aquela mulher, queridos. Jesus está ensinando que Ele abriu um novo e um vivo caminho que nos leva a Deus. E agora habitado pelo Espírito Santo, sendo nós morada do Espírito, habitação do Espírito. Caminhando por este caminho que é Jesus, nós podemos adorar a Deus, seja no interior e no secreto do seu quarto, ou seja, no silêncio da sua sala, ou reunido com a sua família, no culto online como você está, ou até mesmo na mesa da sua casa com a sua família e os seus filhos. Queridos, o que nós estamos aprendendo nesta pandemia, quando não podemos mais vir aqui para o templo para adorar, é que a mesma lição que Jesus ensinou para esta mulher, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Com a presença do Espírito Santo, nós podemos adorá-lo aonde estamos e como estamos. E quando adoramos, a nossa fé é fortalecida, a nossa vida é renovada. Não há por que se enfraquecer na fé, porque o templo está fechado, porque Jesus está dizendo, queridos, que o que importa não é onde você adora, mas o que importa é
como você adora. E ele diz que a adoração que importa, que agrada a Deus, que fortalece a minha vida e a sua, é a adoração feita em espírito, ou seja, do coração, do mais profundo do coração, com toda reverência. É quando você entra no seu quarto e com toda reverência você adora a Deus, você fala com Deus, você canta a Deus, com toda reverência você senta na sua sala, você acessa o culto online e com toda concentração, com todo temor, com toda reverência e do mais profundo do seu coração, você adora, você canta, você medita na palavra, e a sua adoração, ela sobe para o céu, ela chega a Deus como um aroma suave, como uma oferta agradável, e a sua vida é renovada pelo poder de Deus. A adoração que o Pai procura e aceita precisa ser em espírito e em verdade, ou seja, ela é uma adoração centrada na verdade, a verdade é Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Adoração, queridos, não importa onde, mas o que importa é a quem adoramos e como adoramos a Deus. Isso nós temos aprendido da pandemia. A pandemia tem nos ensinado, temos sido levados a reaprender isso, a reaprender aquilo que é a essência, e sempre foi a essência da igreja evangélica cristã protestante. Adoração em espírito, com reverência, com temor, aonde esteja, aonde você está. Certa vez cheguei em um lugar no Zimbábue, na África, e aí os missionários me convidaram para ir em uma igreja, numa comunidade no Zimbábue, e quando eu cheguei naquela igreja, eu levei um choque, porque aquela igreja não tinha parede, ela não tinha teto, ela era embaixo de uma mangueira, e ali os africanos adoravam a Deus, e o adoravam em espírito e em verdade, e isso a pandemia tem nos ensinado a voltar à essência da adoração, sendo ela a adoração íntima, sincera, profunda, porque nós somos, queridos, desafiados a sair da nossa religiosidade do templo, da religiosidade de adorar no templo e viver essa religiosidade voltada aqui dentro, mas ser um cristão que adora lá fora. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, queridos, que a nossa vida agora é culto a Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o texto nos chama a nos devolver, a cultuar, a oferecer a nossa vida como um sacrifício a Deus. Sabe, nós quebramos um paradigma e voltamos para a essência da adoração. A pandemia tem nos ensinado isso. Nós temos voltado à essência da oração. Quanto nós temos orado e quantas experiências por conta de tanto sofrimento, tanta crise, e a nossa igreja, ela tem sido marcada como um tempo de se voltar à oração. Adoração sincera em espírito e em verdade, uma oração constante e ativa, permanente, que fazemos a Deus com fé e confiando no Senhor. A segunda lição é essa, um lugar certo de adorar, queridos. Mas existe uma outra lição que a pandemia tem nos ensinado, nesse 35º aniversário da nossa igreja, que eu quero levar para toda a minha vida, queridos, é voltar à essência do culto nos lares. Nós temos aprendido que o lar é lugar de culto, queridos, que as casas são lugar de culto, e isso sempre foi a marca das igrejas desde o início. Por exemplo, em Atos 2, 42 até o 46, o texto diz que a igreja se reunia nos lares e compartilhavam do pão, das orações, com uma adoração sincera dentro das casas, viviam unidos em plena comunhão dentro dos lares.
Em Atos capítulo 10, o texto diz que Cornélio, ele levou todo o seu lar a adorar a Deus, toda a sua casa a adorar a Deus. Quando você percebe Paulo saudando a igreja em Colossos, ele diz assim: saudo a igreja que está em sua casa. Nós temos voltado e temos aprendido a voltar à essência, que sempre foi a marca da igreja cristã, desde do princípio da igreja, queridos. A igreja se reunindo nos lares, nas casas. O problema é que nós temos uma tendência a terceirizar o ensino sobre fé. E normalmente nós queremos que o ensino sobre fé para os filhos, para o cônjuge, ele seja terceirizado para o pastor. Mas esse não é o chamado de Deus para mim e para você, porque o Salmo 78 diz assim: o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos os nossos filhos, mas anunciaremos às próximas gerações os notáveis feitos do Senhor. Lugar de culto é em casa. Lugar de ensinar sobre fé é em casa. Já não dá mais para ter escola bíblica aqui no domingo de manhã, não dá mais para ter a sala dos juniores, dos adolescentes, das crianças, não dá mais, já são 5 meses. E por isso nós estamos voltando a uma essência que sempre foi a marca da igreja, queridos. Eu tive o privilégio de ser igreja no lar que eu nasci e cresci. Aí eu me lembro do meu avô fazendo culto na casa dele, aquele monte de filhos, 12 filhos, aquele monte de neto. E de repente a gente começava a jogar na hora da oração, jogar papel um no outro. E o meu avô perseverante não desistiu. E eu me lembro até hoje, mesmo no meio das crianças brincando ali, princípios e ensinos que eu aprendi com meu avô. O culto, o lar é lugar de culto. Lar é lugar de ensinar a Bíblia, de ensinar a palavra, de viver a vida cristã. O lar é lugar assim. Eu me lembro do meu pai até hoje, mas eu me lembro desde criança, quando eu acordava e eu passava na frente da porta do quarto dele, e quando ele acordava de manhã, ele estava sentado na cama, e por muito tempo ali orando. Eu me lembro que à noite, eu passava pela porta do quarto e eu via orando, e eu cresci assim. Nunca almoçamos ou jantamos sem orar, sem agradecer o alimento. O culto acontecendo nas casas, e eu me lembro que a minha experiência de entregar minha vida para Jesus, ela não foi dentro de um templo, mas ela foi dentro da minha casa, com a minha família, e ali eu entreguei a minha vida para Jesus e tive experiência com Jesus. Meus amados, o lar é lugar de ser igreja também, e você tem vivido isso e aprendido isso no meio da pandemia. Por exemplo, quando você recebe toda semana um roteiro para que você faça o culto doméstico, o igreja em casa com a sua família. Nós temos esse projeto aqui na igreja, o igreja em casa acontecendo todas as semanas, queridos. E quantas experiências de irmãos compartilhando aquilo que Cornélio viveu, aquilo que a igreja primitiva viveu, uma experiência de fé dentro dos seus lares. Esses dias fazendo culto em casa, e eu vi a minha filhinha Sara chorando, quebrantada com a leitura da palavra no momento de oração. Os meus filhos se abraçando e orando uns pelos outros. São coisas que você não pode e não consegue ver no templo, mas aquilo que Deus está nos chamando a voltar, a essência, a experiências de fé profunda dentro dos nossos lares. Meus amados, quantas famílias compartilhando comigo, que por conta da pandemia nunca fizeram, mas por conta das dificuldades da pandemia, iniciaram fazendo cultos nos lares, todos os dias depois da janta.
E esses irmãos disseram que decidiram no coração, ainda que termine a pandemia, vão continuar. E um dia o filho prega, a filha prega, o pai, a mãe compartilha uma palavra, um culto de 20 minutos. Queridos, a pandemia, esse momento difícil, tem nos ensinado, e o aniversário da nossa igreja pode marcar a minha vida e a sua vida com essa experiência e com esse chamado. O nosso lar também é um lugar de culto. Nós temos aprendido, queridos, que igreja não é prédio, sou eu e é você. Nós temos aprendido, queridos, que não importa o lugar, mas importa como você adora, em espírito e em verdade. Nós temos aprendido, queridos, que o lar também é um lugar de culto. Em último lugar, a última lição que nós temos aprendido com essa pandemia é ser uma igreja que olha para fora. Nós temos uma tendência a viver uma espiritualidade voltada para nós mesmos, mas este não é o plano de Deus, este não é o alvo de Deus. E a pandemia tem nos ensinado a ser mais sensíveis, a olhar mais para fora, a deixar de olhar para nós mesmos e olhar para as necessidades dos outros, olhar para os idosos, olhar para a nossa família, olhar para aqueles que estão nas ruas, olhar para aqueles que estão sofrendo, queridos. Atos capítulo 20, versículo 35. A palavra de Deus diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber, queridos. A maior alegria em dar do que receber. A Bíblia diz que foram desafiados, a igreja foi desafiada em Atos capítulo 20, a ajudar os fracos, ajudar aqueles mais necessitados, a se importar. E nós estamos aprendendo a isso, a deixar de olhar para as nossas necessidades e começar a olhar para o lado, olhar para fora e se importar com os mais frágeis, os mais fracos. Olhar para a nossa família e valorizar mais a família. Compartilhar, deixar de se preocupar mais com nós mesmos e compartilhar daquilo que temos e daquilo que somos. Porque o próprio Cristo disse: você será muito mais feliz quando você começar a dar do que a receber. Uma vez Jesus disse: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu tive frio como no dia de hoje e vocês me aqueceram. Eu estive preso e vocês foram me visitar e perguntaram: Senhor, quando fizemos isso? E ele disse: quando vocês fizeram aos meus menores irmãos, aos meus pequeninos. A religião que agrada a Deus, diz Tiago. A religião que agrada ao Senhor é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, amar e servir aqueles que estão em volta de nós, queridos, cuidar das pessoas frágeis, e nós estamos fazendo isso como igreja. Eu nunca vi, nesses 5 anos de Cristolândia, a despensa tão abastecida como nesta pandemia. Nunca, nunca. A nossa igreja, ela tem vivido esta marca de olhar para os necessitados, quando irmãos mais frágeis tiveram redução salarial, ou alguns perderam o emprego, e outros irmãos que não perderam e que continuam da mesma forma, estão contribuindo mais do que contribuíam antes, porque muitos não podem contribuir. Irmãos que não contribuíam começaram a contribuir na pandemia. Para quê? Para ajudar os fracos, necessitados, olhando para as necessidades mais sensíveis. E eu
vejo esta graça acontecendo quando nós estamos compartilhando alimentos todos os meses, com pessoas dentro da igreja, mas muito mais fora da igreja. A igreja tem sido uma bênção e um instrumento, porque a pandemia tem nos ensinado a olhar para fora. Nunca vi na nossa igreja tanto alimento, tanta cesta básica, como nesses meses de pandemia. As nossas entradas, elas aumentaram, queridos, porque nós podemos hoje ajudar pessoas carentes, famílias necessitadas da igreja, suprindo necessidade das famílias, porque a pandemia tem nos ensinado, tem ensinado a mim e a você a fazer isso, cuidar das pessoas, olhar para fora. E nós aprendemos isso com Jesus. Jesus, ele deixou a sua glória, esvaziou de toda a sua glória, assumiu uma forma de servo, queridos. E os evangelhos dizem que ele lavou os pés dos discípulos e diz para eles: agora vão e façam os mesmos. Você tem olhado para fora e lavado os pés de muita gente, e a nossa igreja nunca mais será a mesma, nunca mais. Estou muito feliz porque a nossa igreja nunca mais vai ser a mesma, porque a nossa igreja se tornou mais sensível. Já era e sempre foi, mas agora muito mais. Nesses quase 8 anos que sou pastor da igreja, queridos, eu sempre vi um povo comprometido e dedicado, mas agora muito mais. Nós estamos aprendendo que nós podemos ser cristãos lá fora, não só aqui dentro, porque a igreja não é prédio, e a nossa espiritualidade, ela não se limita a esse prédio, a esse templo feito por mãos humanas, mas a nossa espiritualidade, ela vaza para fora, ela alcança as ruas, ela alcança o bairro, ela alcança a cidade. Nós estamos aprendendo, queridos, que o lugar de adoração não é só aqui dentro, mas é também aonde você está e no lugar onde você está. A nossa igreja nunca mais vai ser a mesma, nunca, porque eu creio que o Igreja em Casa, ele veio para ficar, e queridos, haverá milagres, experiências sobrenaturais nos lares da nossa igreja, porque os pais ensinarão sobre fé para os filhos, e conhecerão o coração dos filhos, porque é uma profecia para o nosso tempo, e eu creio que o cumprimento dessa profecia é agora, quando diz que o coração dos pais se converterá aos filhos, e o coração dos filhos se converterá aos pais, e isso acontecerá dentro dos lares, com a igreja em casa. É para o nosso tempo, e a pandemia tem nos ensinado. Nós nunca mais seremos os mesmos. Hoje a nossa igreja é um instrumento para iniciar a Cristolândia. Quando muitos não acreditavam, nós construímos esse projeto. Nós construímos o projeto Viver, estamos cuidando de muitas crianças. E agora o Viver, no próximo ano, ele vai ter uma estrutura incrível, impossível aos nossos olhos, mas terá. Nós estamos entrando nos presídios, vamos fazer de cada presídio da região uma igreja. Nós vamos avançar com o projeto Carona, cuidando dos deficientes, queridos. O projeto que nasceu na pandemia, com poucos irmãos, levando marmitex toda quarta-feira, testemunhando Jesus, não vai ser só para a pandemia, mas vai continuar. E nós vamos dizer para as pessoas na rua, que moram na rua, muitos usuários de droga, está aqui a marmita para você, mas eu quero falar de Jesus. E nós vamos dizer para aquelas pessoas: eu quero convidar você para morar na minha casa, e você vai levar essas pessoas para a Cristolândia, porque a Cristolândia é a extensão da sua casa. E muitos outros projetos que nasceram na pandemia vão avançar para a glória de Deus. Então, o 35º ano da nossa igreja é um tempo de celebrar, é um tempo de se alegrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Por isso, parabéns, Igreja Batista Boas Novas, porque a nossa igreja não se resume a essa estrutura. A pandemia mostrou isso. Você é a igreja. Parabéns, Igreja Batista Boas Novas, porque você tem feito de lugares mais
mais improváveis de lugares de adoração, porque a adoração tem acontecido aqui dentro e você tem crescido na fé. Parabéns, Igreja Batista Boas Novas, porque você tem feito da sua casa uma casa de oração. Parabéns, Igreja Batista Boas Novas, porque você tem sido e será um grande instrumento para esta cidade, para a glória de Deus. Queridos, que venham muitos e muitos anos, porque eu creio que o Senhor está começando uma nova história para a nossa igreja, a partir das lutas, das dificuldades dessa pandemia, porque o nosso Deus é poderoso para transformar todo o deserto em manancial. Eu quero orar com você, quero orar com gratidão, agradecendo a Deus pela tua vida. Obrigado, parabéns, diretoria ativa desta igreja, parabéns você, líder de ministério ativo e tão ativo desta igreja, parabéns todos vocês que trabalham tanto em prol deste ministério para a glória de Deus. Feche os teus olhos, vamos agradecer, só agradecer, só agradecer, só agradecer. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa história linda, contada neste vídeo. Obrigado porque o louvor de hoje, ele pôde expressar o que é a nossa igreja, uma geração de adoradores. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fez nesses 35 anos da nossa igreja, de forma especial nos últimos anos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor e só o Senhor pôde nos capacitar a construir a Cristolândia. Obrigado porque só o Senhor pôde nos ajudar a construir o projeto Viver. Obrigado porque só o Senhor pôde nos ajudar a reformar as salas desta igreja, os banheiros desta igreja, a estrutura desta igreja. E agora só o Senhor pode e tem nos ajudado a construir esta obra para o avanço desta igreja. Obrigado, Senhor, por tantas vidas que foram resgatadas, tantos batismos, tantas vidas que conheceram ao Senhor, tantas vidas que estavam e foram resgatadas do império das trevas e trazidas para o reino do teu Filho amado. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 Pai. Nós somos gratos por cada membro desta igreja, por cada discípulo do Senhor Jesus. Ó Deus, que nos próximos anos o Senhor possa ampliar a nossa tenda, a ganhar muitas e muitas almas para o Senhor, para a honra e para a glória do seu nome. Pai, muito obrigado, porque nós podemos dizer hoje, nesta noite: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia, louvado, engrandecido seja o teu nome. Quantas vezes Satanás pensou que esta igreja estava na lona, mas o Senhor a tirou do montouro e fez dela de novo como um príncipe no meio do seu povo. Aleluia. Obrigado por tantas vitórias, tantas conquistas. Quantos somos limitados, Pai, mas como o Senhor é grande. Aleluia. Só o Senhor pode fazer aquilo que não podemos. Como o Senhor pode usar, ó Pai. Oh Deus, pessoas tão limitadas como nós, para fazer coisas tão grandes como tem feito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela unidade preservada nesta igreja, pela comunhão, Pai. Obrigado, obrigado. O meu coração é grato a Deus por ver a manifestação da tua graça nessa igreja, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por irmãos tão preciosos. Oh, Pai, faltam-me palavras para agradecer ao Senhor, Pai, por essa igreja, Jesus,
por um instrumento que ela tem sido na vida de tantas pessoas. Meu coração é grato. Toda honra, toda glória, toda adoração seja a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, amados. Queridos, levante as suas mãos aos céus. As minhas lágrimas são de muita alegria, muita alegria, porque Deus tem sido muito bom para mim e para você. Levante as suas mãos aos céus, queridos. Receba a bênção do Senhor. Que o glorioso amor do nosso Deus e Pai, que a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Parabéns, amada igreja. Que Deus o abençoe. Te dê não só um novo ano como igreja, mas um novo tempo debaixo da graça de Deus. Logo, logo nós estaremos aqui, mas enquanto isso, nós continuamos a ser igreja. Deus o abençoe, queridos.